Desde o surgimento da inteligência artificial generativa, ela tem evoluído além da esfera tecnológica, passando a ser uma ferramenta poderosa para todos os tipos de empresas e indústrias. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Inicialmente voltada para profissionais de TI, a IA generativa agora transcende as fronteiras tecnológicas. Segundo um artigo do The Economist, é destacado que, em 2024, empresas fora do setor tecnológico serão os maiores beneficiários dessa tecnologia, visando otimizar processos e reduzir custos. O The Economist aponta 3 razões que podem influenciar isso em 2024. A conclusão da fase experimental da IA generativa, o aumento de investimentos de grandes empresas na tecnologia e o crescimento exponencial de vagas de emprego relacionadas à inteligência artificial. O cenário para 2024 prevê avanços em modelos generativos, acessibilidade e segurança, surgimento de novos produtos e serviços, além de mudanças significativas no mercado de trabalho. Em 2024, cresce a quantidade de sistemas de IA realizando atividades criativas complexas, maior acessibilidade, preocupação crescente com segurança e o surgimento de produtos inovadores impulsionados pela IA generativa. 2024 será marcado por avanços significativos na IA generativa. Aqueles que buscam oportunidades no mercado de trabalho, especialmente nas áreas de tecnologia, devem considerar as habilidades em IA como um diferencial crucial. E para isso, a Intercompany criou a Genia, uma poderosa ferramenta de IA generativa que faz uso dos dados de domínio de sua empresa, com total controle do conteúdo e insights gerados com alinhamento total à LGPD. Conheça a Genia by Intercompany. Com certeza você e sua empresa vão se surpreender. Fale com a gente e agende uma conversa. Em 2023, observou-se um aumento global nas atividades cybercriminosas. Um aumento de 8% nos ataques cibernéticos semanais em escala global marcou o maior volume em um período de 2 anos. Neste vídeo, abordaremos especificamente o tema crucial da cibersegurança, destacando as tendências e desafios que definem 2024. Uma matéria no IT Forum mostra os desafios enfrentados em 2023. Vimos uma evolução significativa em ameaças conhecidas, como ransomware e hacktivismo. Grupos cybercriminosos modificaram suas táticas, até mesmo ressuscitando tecnologias antigas, como os dispositivos USB, para disseminar malware. Um exemplo foi o ataque ao MGM Resorts, que fechou grandes locais em Las Vegas por vários dias e que também foi noticiado pelos nossos especialistas durante o evento que participamos em setembro passado. Olhando para as previsões de 2024, a inteligência artificial assumirá um papel protagonista nos ataques cibernéticos. Veremos um aumento significativo na utilização da IA para acelerar o desenvolvimento de malware e ransomware. Este é um jogo de inovação constante, onde é crucial investir em IA para se proteger contra ameaças avançadas. Além disso, houve passos significativos na Europa e nos Estados Unidos para regulamentar o uso da inteligência artificial. No Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, está analisando propostas para regulamentação. Essas mudanças impactarão como essas tecnologias são utilizadas tanto em atividades defensivas quanto ofensivas. Outra tendência interessante é o foco dos cybercriminosos na nuvem, especialmente com o surgimento do GPU Farming.
Muitos utilizam os recursos de IA baseados na nuvem como uma oportunidade lucrativa e concentrarão seus esforços na criação de parques de GPUs para financiar suas atividades criminosas. O aumento dos ataques cibernéticos a infraestruturas críticas, muitas vezes associados a estados-nação, está impulsionando a adoção de modelos de Zero Trust. As regulamentações de cibersegurança mais rigorosas estão sendo introduzidas pelos governos para proteger dados pessoais e a privacidade, tornando essencial que as organizações se adaptem a esses novos cenários. A importância crítica de protocolos de segurança mais robustos na cadeia de suprimentos foi evidenciada por recentes violações. Com os cibercriminosos mirando fornecedores de menor porte para acessar empresas maiores, a exigência de avaliações rigorosas e implementação de rastreamentos e protocolos de segurança torna-se imperativa para evitar futuros ataques. Na transformação digital, a IA está remodelando a avaliação de resiliência cibernética pelas empresas de seguros. Isso cria oportunidades para oferecer serviços de segurança cibernética diretamente. No entanto, é crucial lembrar que a IA, por si só, não é a solução completa e um equilíbrio entre segurança e conveniência é essencial. Falando em deepfakes, essas ferramentas tornaram-se armas nas mãos de cybercriminosos, influenciando opiniões e até mesmo alterando preços de ações. Além disso, os ataques de phishing continuam a ser uma dor de cabeça para empresas, com os atacantes preferindo fazer login em vez de invadir, tornando as campanhas de phishing mais prevalentes. Em resumo, a cibersegurança está em constante evolução. Devemos abraçar o potencial da IA com responsabilidade ética. Esta é uma batalha constante e precisamos inovar mais rápido do que os criminosos. Fique atento e esteja protegido contra ameaças e armadilhas que você e sua empresa são expostas. Fale com a Intercompany e entenda como melhorar e se proteger da melhor forma possível com nossas soluções e nossos serviços. No vídeo de hoje, vamos apontar as principais tendências de computação em nuvem para o ano de 2024, com base no que as gigantes do setor, como IBM, AWS, Google, Microsoft e outras têm se posicionado. IA, como serviço na nuvem. Começamos com uma revolução acessível, a inteligência artificial como serviço na nuvem. A IA está se tornando mais acessível graças à computação em nuvem, como falamos em outro vídeo aqui no canal. Empresas podem agora aproveitar modelos treinados em dados massivos sem demandar recursos internos significativos. Isso abre possibilidades incríveis, desde o desenvolvimento de modelos inovadores até a extração de insights valiosos a partir de dados. Inovação e transformação impulsionadas pela nuvem. Além da IA, a computação em nuvem abre portas para tecnologias inovadoras como IoT, blockchain e computação quântica. Em 2024, empresas adotarão a nuvem como trampolim para a inovação e transformação digital, explorando essas tecnologias emergentes de forma ágil e eficiente. Multi-cloud e hybrid cloud. Em 2024, a estratégia de multi-cloud está em ascensão, onde organizações utilizarão cada vez mais serviços de nuvem de diferentes provedores. Isso oferece flexibilidade e escalabilidade, assim como a adoção da Hybrid Cloud, combinando nuvem pública e infraestrutura local. Essas abordagens oferecem soluções adaptáveis às necessidades específicas de negócios. Infraestrutura em tempo real. Com a explosão de dados a cada segundo, a capacidade de processamento em tempo real tornou-se essencial.
Em 2024, a busca por insights atualizados impulsionará a demanda por infraestruturas de nuvem capazes de lidar com grandes volumes de dados. Soluções como armazenamento em flash, dispositivos SSD e protocolos de comunicação cada vez mais velozes são fundamentais para essa tendência. Segurança e resiliência na nuvem. A segurança cibernética continua sendo uma prioridade em 2024, com ataques mais sofisticados, como já falamos em outro vídeo também aqui do canal. Empresas buscarão soluções de nuvem que ofereçam criptografia, autenticação e recuperação de desastres avançadas, garantindo a proteção dos dados e a continuidade dos negócios. Sustentabilidade na nuvem. Em um mundo preocupado com a sustentabilidade, a computação em nuvem não fica para trás. Principais provedores comprometem-se a reduzir emissões e gerar energia de fontes renováveis. Em 2024, mais empresas buscarão soluções ecológicas para reduzir suas pegadas de carbono. Simplificação da computação em nuvem. A nuvem está se tornando mais acessível a não técnicos graças a ferramentas de low-code e no-code. A simplificação é uma tendência-chave, permitindo que pessoas sem habilidades avançadas criem aplicativos e gerenciem serviços de nuvem de forma fácil e intuitiva. A IA generativa também ajudará cada vez mais nesse processo. Privacidade na nuvem. A gestão da privacidade dos dados é crucial na era da computação em nuvem. Em 2024, empresas buscarão soluções que garantam a segurança e a privacidade dos dados armazenados na nuvem, em conformidade com as regulamentações de privacidade como a LGPD. Serviços de nuvem sem servidor e pay-as-you-go. Apesar do termo ser curioso, se trata disso mesmo: contratação de serviços sem servidor alocado no momento zero. Serviços sem servidor permitem que empresas foquem em suas atividades principais sem se preocupar com servidores ociosos. Pagar apenas pelos recursos utilizados oferece eficiência e escalabilidade, promovendo uma abordagem ágil em relação à computação em nuvem. Edge Computing. Em 2024, com o avanço das tecnologias como o 5G, o Edge Computing ganha destaque ao realizar o processamento o mais próximo possível do local onde os dados são coletados. Isso significa que, em vez de enviar dados para um data center distante, o processamento ocorre localmente, proporcionando análises em tempo real e reduzindo latência na comunicação, o que permite a criação de aplicações mais responsivas. E assim, concluímos nossa jornada pelas tendências de computação em nuvem em 2024. A Intercompany oferece serviços em nuvem em conjunto com nossos parceiros de negócios e também com um data center próprio, o Intercloud. Fale com a gente para iniciar sua jornada para a nuvem ou para aprimorar a gestão dos seus ambientes. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao evento O que Ninguém Te Conta sobre otimização de custos e eficiência em cloud. Evento da Intercompany, em parceria com a IBM. Eu sou Roberto Amaro. Pessoal, a gente vai dar 5 minutinhos para o pessoal chegar. Está chegando bastante gente. Já eu apresento quem está comigo aqui também. Fiquem à vontade. Importante salientar que na tela que vocês estão vendo agora, do lado direito, vocês têm um chat. Vocês podem conversar, a gente vai comentando algumas coisinhas aqui também. E na parte inferior tem um campo para você mandar mensagens. Durante o evento nós vamos responder algumas mensagens, nós vamos ter uma demo no meio do evento e no final nós vamos abrir novamente para perguntas, tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Mais 5 minutinhos a gente começa, tá bom? Enquanto isso, pessoal, vocês já visitaram o site da Intercompany, o site da IBM. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Falando de TI, onde eu posto conteúdo sobre tecnologia, não só voltado para a empresa, mas para estudos também. Então,
Vou colocar aqui no chat alguns links, fiquem à vontade para visitar enquanto isso, tá bom? Vanessa mandou mensagem, bom dia, bom evento, obrigado, Vanessa, obrigado pela presença. Bom dia, Marcelo, bom dia, Joana, o pessoal já está interagindo, bom dia, Carol, a galera está chegando. Deixa eu colocar mais um link para vocês. Ricardo, que vai estar aqui comigo, já botou manhã ensolarada em São Paulo. Eu estou em Santos, gente. Aqui teve uma bela névoa na madrugada, mas está abrindo sol também. Página IBM Turbonomic. Vou colocar agora no chat para vocês. E fazer o meu jabá também, o canal falando de TI. No final vai ter uma telinha com QR Code, com os nossos contatos, mas não custa nada, né, gente? Bom dia, Fábio. Bom dia, Sidney, Ramon, Antônio Carlos. Nayane também mandou um bom dia. 2 minutinhos, pessoal, até para respeitar quem já está, e nós já vamos começar. Então, fiquem à vontade. Parece que o pessoal já está habituado a utilizar o StreamYard aqui, então já está mandando mensagem para nós. Bom dia, Fábio. Mais um minutinho. Para quem está chegando agora, estamos esperando a 9h05 para começar o evento. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, 9h05, acho que em respeito aos que já chegaram pontualmente, obrigado pela presença de vocês. Esse é o nosso evento online, o que ninguém te conta sobre otimização de custos e eficiência em cloud. O evento da Intercompany, em parceria com a IBM. Eu sou Roberto Amaro, especialista em observabilidade, FinOps e automação na IBM. Tenho meu canal no YouTube falando de TI, onde eu posto conteúdo sobre tecnologia, como eu disse, não voltado só para empresas, mas para estudos também. Vamos começar o evento. O mundo da tecnologia constantemente lança termos e jargões. E parece que dentro dos termos atuais, FinOps é um dos mais procurados. FinOps é uma abordagem que combina diferentes práticas para facilitar o gerenciamento financeiro em nuvem. O objetivo de FinOps é aumentar o valor comercial da nuvem, reduzindo os custos e recursos desnecessários na jornada para a cloud. No evento de hoje, gente, eu não estou sozinho, eu estou com o Ricardo Kenji, Sales Engineer, ARM, FinOps e Observability da IBM. Kenji, bem-vindo, bom dia, obrigado pela tua presença. Bom dia para todo mundo, bom dia para quem investiu um pouquinho de tempo para estar aqui com a gente. Agradeço também o convite da Intercompany para falar com todo mundo aqui. Agradeço também ao Roberto aí pela introdução. Sou o Kenji, tá? Mais conhecido como Kenji, Ricardo Kenji. Sou engenheiro na IBM Brasil, especialista em gestão de recursos e FinOps, tá? Certificado na FinOps Foundation e também professor de gestão financeira de cloud na FIAP para a turma do MBA, tá? Estou bem acompanhado. Obrigado, Kenji. E tem mais um Ricardo comigo aqui, Ricardo Francisco, Hyper Automation Enterprise Sales Executive da Intercompany. Ricardo, bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Roberto. Bom dia, Kenji. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês.
discutindo sobre esse tema tão importante, tão atual. Você disse alguns jargões aí, mas que vale a pena a gente dedicar alguns minutos, agradecer a presença de todo mundo aí que está participando. Eu sou Ricardo Francisco, fico responsável pela parte de automação na Intercompany. E a ideia aqui é a gente discutir um pouco sobre FinOps, enfim, com os especialistas aí, com a IBM, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho, falo um pouquinho da Intercompany no decorrer do evento aí. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí, seguimos. Obrigado, Ricardo. Pessoal, a qualquer momento, eu já falei isso no início, vocês podem mandar perguntas. Do lado direito tem um chat que vocês podem ir interagindo, nós vamos lendo algumas mensagens. E no rodapé tem um campo de mensagens que vem direto para a gente, tá? Então, fiquem à vontade. O evento nós vamos começar com um pequeno bate-papo, nós três. Depois vamos fazer uma demonstração de uma ferramenta. E no final voltamos para ler as perguntas de vocês, tá bom? Mas fiquem à vontade para interagir com a gente. Pessoal, vamos começar então. E eu queria já soltar uma pergunta aqui para a gente trocar uma ideia entre nós, né? Antes de mais nada, como de uma forma simplificada, nós podemos definir FinOps e qual a importância dela na gestão de infraestrutura em nuvem. E uma coisa que eu também gostaria de colocar, só para nuvem. Quem quer começar falando? Acho que eu consigo até... Posso começar e é interessante essa pergunta e o título do nosso encontro hoje, porque ele mostra uma certa disparidade. FinOps ele é simples, tá? Vem de Financial Operations, tá? Quem aqui já deve ter sido bombardeado de diversos eventos ou informações sobre o FinOps, e eu acho que está mais do que consolidado, e para quem não está consolidado, está agora. Ele é só uma disciplina de gestão financeira, tá? Para criar responsabilidade no consumo de cloud. Bom, em outras palavras, não é a casa da mãe Joana a cloud, a gente precisa de um certo controle, tá? Só que o título do nosso encontro hoje é O que ninguém te conta sobre otimização de custos. A otimização de custos, a busca por eficiência, ela é o resultado de FinOps. Porque na hora que você vai colocar, adotar o FinOps na sua companhia, ou você vai se especializar nisso para poder trabalhar junto, você vai verificar, por que eu estou fazendo isso? Qual é a motivação que eu tenho para adotar o FinOps? Muita gente pensa que é só para controlar custo, né? Deixar mais barato ou diminuir custo, mas o custo ele é só um meio. A gente tem que ter um objetivo final, porque cortar custo só por cortar, por quê? Porque se for cortar só por cortar, por falta de orçamento, tem outras maneiras da gente atuar que nem precisa de FinOps. Então, a importância é que nós temos que entender a eficiência que o nosso produto final, quando eu digo nossas empresas que adotam cloud, se eu sou um varejista, a eficiência que eu vendo um produto que está hospedado na cloud, ele é bom, médio ou ruim, inclusive perante o meu concorrente. Então, aí nós conseguimos criar um sentimento de começo, meio e fim, e depois isso retorna, ele é cíclico, tá? Porque todo mês eu estou pagando uma conta, né, uma despesa. Então, sendo bem curto e grosso, é importante para buscar eficiência. O corte de custos, onde é mais fácil da gente falar, ele é uma das maneiras, tá? E a outra pergunta do Roberto é em relação a ser só para cloud. Oficialmente é Cloud FinOps, tá? Ele é somente para cloud, mas nada impede de você buscar eficiência em tudo, em licenças, em hardware físico, tá? Em aumento de densidade para você ter escolha se eu coloco no data center privado ou na cloud. Então, assim, não dá para adotar completamente o framework de Cloud FinOps para nuvem privada, porém, você pode usar várias boas práticas que são muito bem-vindas e, historicamente, sempre buscaram fazer isso, tá? Mas a gente vai falar agora, né, ao longo da conversa hoje, as dificuldades e como que a IBM Intercompany ajuda a superar isso. Tá? Muito bom. Falar um pouquinho da visão Intercompany desse processo, até porque, como o pessoal falou, quando fala o termo FinOps, né, na verdade, controle de custos é um controle que
dos 24 anos de experiência da Intercompany aí, a gente sempre falou, né? A gente sempre falou desde 2000, desde 99, vem falando sobre controle de custos. E eu acho que o diferencial de hoje é que você tem um ferramental que consegue te proporcionar, dentro do conceito de observabilidade, de você conseguir enxergar a sua infraestrutura, ou seja, qualquer que seja seu recurso computacional, de uma forma detalhada, uma forma que você consegue mensurar exatamente os gastos, mensurar exatamente o que cada setor da empresa, por exemplo, consome. Então, assim, é um termo novo, mas não é algo que a gente nunca se preocupou, pelo contrário. A gente sempre vem se preocupando com essa questão de custos. E dentro desses custos, aí a gente, nessa questão de cloud, eu acho que foi importante a definição do Kenji em relação à cloud privada, né? Quer dizer, a partir do momento que conceitualmente o cliente, qualquer organização tem uma cloud e ela é tratada como privada, ela passa a ser um dos itens a serem mensurados, né? Então, assim, no conceito, a gente consegue, sim, proporcionar para uma cloud privada, quer dizer, infraestrutura interna, desde que definida como cloud, e a gente tem ferramentas para isso, ela entra no contexto de cloud, né? De cloudability, do que é mensurável através da observabilidade e do FinOps. Devolvo a palavra aí, Roberto. Muito bom, pessoal, muito bom. E é que realmente a gente pergunta, pô, mas só nuvem, e realmente faz sentido o que vocês passaram. Obrigado, pessoal. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, já voltando para o dia a dia da gente, né? Quais os principais desafios que vocês já estão encontrando, as empresas estão enfrentando na otimização desses custos dos ambientes em nuvem? Vocês já conseguem mensurar isso de uma forma prática? Já. Eu atendi por 2 anos o Brasil todo, agora eu sou focado em finanças de São Paulo, mas a gente verifica que há um certo padrão. Por que certo padrão? Porque a cloud é um commodity. Tá? Você tem... Se eu criar uma conta agora na Amazon, tem o mesmo poder de processamento que o maior banco da América Latina hoje. Tá? Falando de acesso à tecnologia. A cobrança é igual. Tá? Então, na hora que nós conversamos com os clientes, a gente verifica também uma desconexão entre o ter e o precisar. Tá? E o problema de ter e precisar e mensurar esse nível de eficiência é que há também a necessidade de ter como se fosse um colchão de folga, tá? uma reserva de emergência que é classicamente justificável e é um trabalho ali que existe tradicional, tá? Só que a dosimetria ela acaba sendo errônea. Tá? Onde eu quero chegar? Não tem problema usar mais. Nem clientes mainframe da IBM funcionam ali a 99%. Tá? Você tem que ter um excesso para você se proteger de problemas. O problema é não mensurar isso. Eu não tenho a dosimetria para calcular, porque aí isso gera 2 efeitos colaterais. O primeiro, vai gastar demais, tá? Ou no momento que não deve. Segundo, vai mascarar a mudança de comportamento que, às vezes, 100% de excesso pode virar 90%, 50%, 40%, 0%, e você não consegue acompanhar isso por falta de tecnologia hoje para fazer isso, tá? Não é tecnologia fácil, tá? Então, além de ter esse comparativo do desafio, eu estou me propondo a efetuar uma mudança, né, nesse cenário, vou ser eficiente, vou colocar FinOps, e aí a gente faz o gancho com o título de hoje. A verdade, né, que ninguém conta, é que você pode ter o time mais bem assessorado, do ponto de vista de tecnologia, de conhecimento de serviço, de motivação, tá? E de acesso à tecnologia. Porém, e processo, falta a escalabilidade de um software, de uma tecnologia. Te tem que aliar isso, porque é uma coisa sem fim. O disco que você olha hoje, ineficiente, altera, ele tem que ser observado e verificado essa eficiência um dia depois.
Então, o fim de uma otimização é o começo dela mesma. Então, é um trabalho sem fim. Um trabalho sem fim, ou você automatiza e coloca isso em cargo de máquinas para tratar, ou ele vai ser abandonado num curto espaço de tempo e ficar só no que a gente chama de mato alto. E é isso que eu vejo, né? Empresas que começaram bem, caíram, não adota mais aquilo, voltou a custar mais. Tá? Então, para evitar que isso aconteça, e a verdade é que a otimização é a única forma de nós termos economias permanentes aliadas ao negócio. Tudo bem, você não precisa comprar nada para verificar se tem discos ali que não estão sendo utilizados, algumas coisas que estão exageradas, ok. Só que se a gente quiser expandir isso para 100% do parque, sem ferir o negócio, e pensa, alguém tem uma acorda inspirado e fala, eu vou dar uma olhada nos databases para criar uma eficiência. Tem database que tem, às vezes, 15, 70 mil pessoas penduradas. Como é que uma pessoa ou um grupo vai tomar essa responsabilidade de testar para ver se eu baixando aquilo vai economizar e não vai quebrar a aplicação? Então, são duas escolhas. Nunca que a parte financeira vai ganhar. Sempre a parte do negócio, do SLA, do aplicativo funcionando. Tá? Tudo bem, se isso estiver funcionando, eu posso dar uma olhada. Mas qual o risco que eu tenho hoje? Tá? Então, esse desafio que eu vejo das pessoas aprofundarem o FinOps. Tá? Tudo bem, a gente tem que começar com o primeiro passo. Mas mexer no ponteiro da fatura só acontece mexendo na parte técnica. Tirando impostos e serviços da fatura de cloud hoje, tudo que tem ali é associado a um gasto técnico. É uma CPU, uma memória, um disco, uma transferência de dados. Então, aquilo é responsabilidade de quem está usando. E é a grande parte da conta. Se quiser mexer nessa grande parte, tem que arregaçar as mangas e alterar. Alterar vem responsabilidade. Tá? E essa responsabilidade, ou ela é limitada, ou ela é tão diluída que eu não tenho eficiência, a abrangência necessária. Então, vira um ciclo sem fim. Tá? Nem entrei no quesito automação ainda, que a gente já fala daqui a pouco. Perfeito. Eu vejo da mesma forma, e até pegando um gancho, a gente que vem estudando e conhece a suíte, né? Vamos falar um pouco, a suíte da IBM em termos de ferramentas, e é por isso que a gente considera, exatamente nesse ponto, nesse aspecto, o Turbo um grande ponto de início, uma grande ferramenta para se iniciar, porque ali você começa a ter sentir como que funciona essa mensuração e começa a perceber que esses recursos são muito mais bem aproveitados com o Turbo, né? Então, a gente consegue economizar muito recurso, porque, como você disse, o que vale para as áreas de negócio, o que é solicitado por quando vem uma solicitação dentro de uma empresa, ela é baseada em recurso computacional. Esse recurso computacional ele pode estar em qualquer lugar, inclusive em recursos desperdiçados, né? Que a própria empresa já possui, e seja de onde for. Então, a gente enxerga dessa mesma forma, que o Turbo passa a ser fundamental nesse início de processo, no contexto de você conseguir visualizar já o que cada área, cada aplicação, porque tenho certeza aí, o pessoal que ouve, que conhece aí os file servers, outras... o que hoje, os ambientes, né, atuais de cada um deles, de cada um de vocês aí, com certeza poderiam ser otimizados e podem ser melhor aproveitados no ponto de vista custo, que vem diretamente ao ponto FinOps. Tá? Essa é a forma que a gente enxerga. Legal, até para dar um contexto aqui, né? Eu acho que pelo que a gente falou, não adianta ser pontual, tem que ser uma coisa, é uma metodologia, é uma cultura que precisa ser feita a fundo para poder trazer frutos, né? Porque não é só executei aqui rapidamente, poxa, deu, não deu, vamos para o próximo. Não, acho que é uma coisa que tem que ser feita mais a fundo. Então, ligando já com esses pontos, existe sempre quando você vai nas cartilhas ver as melhores práticas de FinOps, mas no dia a dia de vocês, já linkando no final para você, Kenji,
fazer a demonstração da ferramenta, mas existe a realidade, na real. Quais as boas práticas que a gente pode, para começar em FinOps, para poder ver acontecer a magia de FinOps? Existe isso já? Ou vai muito de cliente para cliente? Fica à vontade. Olha, a melhor prática existe, a FinOps Foundation está aí para colocar o que ela é, só que aquilo ali, né, a FinOps Foundation, não é uma crítica, tá? Mas isso é padrão de qualquer framework, é um supermercado de opções que você tem que fazer, tá? Você vai ir no supermercado, você compra tudo de uma vez? Não, né? Você tem que adequar o seu consumo, a sua casa, né, o seu lugar de processamento, com o que tem disponível para atuar, porque aí linka com que cada cliente tem uma necessidade. Então, isso é importante os clientes perguntarem, tá, para eles mesmos, o que é mais importante para mim agora? Tá? A parte da visibilidade ou a parte de alteração técnica, que, por consequência, vai me alterar. Porque isso que os clientes erram bastante é se frustrar na hora que eles esgotam certos capabilities, capacidades do FinOps, e falava, eu achava que resolvia, mas eu preciso de outras coisas. E aí fica essa constante busca de achar sempre o cenário ideal. O cenário ideal qual é o problema mais urgente que a gente tem hoje, e ele está associado a visibilidade ou alteração técnica? Porque não tem problema começar com outro, tá? Então, eu converso com muitos clientes que ainda têm uma certa dificuldade de entender, olha, o que eu quero está na caixinha de visibilidade. Não, o que eu quero isso casos reais, tá? O que eu quero encontrar os custos individuais das aplicações e só cobrar as áreas pessoais. Bom, não tem mérito técnico aí, só tem que ter uma boa divisão, um bom software de dados para poder fatiar, alocar custos compartilhados e apresentar. Ok. Mas tem cliente que fala, eu queria, na verdade, encontrar o que estava de ineficiência de disco e database, porque eu erro muito na compra de RI. Opa, peraí. Se eu te entregar visibilidade, vou ajudar nisso. Eu preciso de mexer na parte técnica. É por isso que a IBM investiu 12 bilhões de dólares em adquirir duas companhias que fazem muito bem a parte de visibilidade e a parte técnica, tá? E a parte técnica, que é um dos cenários hoje, ele é um destaque hoje em FinOps, porque é a única solução que consegue, tá? A gente vai partir para uma demonstração para quem está ansioso, é a única solução que consegue hoje, tá, no mundo, aliar o desempenho e a experiência do usuário na ponta com a dosimetria na parte técnica automática. Lembra que eu comentei? Não adianta também você fazer isso na mão. Ninguém vai ficar 24/7 apertando o botão e olhando. Tá? Software tradicional de monitoração não foi feito para isso e nem vai ser. Tá? Então, a gente precisa de uma coisa nova para fazer uma coisa nova. E essa coisa nova é atingir elasticidade, tá? Total, para você ter uma justificativa de custo. Então, na hora que você encontra que um processo seu, tá? Conversando com o banco, meu Pix custa 14 centavos, tá bom. Se eu fosse um vice-presidente dessa área, eu falaria o seguinte, por que não 10 centavos? Tá? A próxima pergunta, legal, obrigado, 13 centavos, por que não 10? E por que não 20? O que está impedindo? Se eu investir e custar 20, o que eu ganho em troca? Então, esse cabo de guerra entre investimento, retorno e criar um equilíbrio, não dá para fazer na mão. Se for fazer na mão, é só enxugação de gelo, gente. Desculpa. Então, a verdade só fazendo coisas manuais, você só está superficialmente mostrando alguma coisa e você continua com os mesmos problemas. Então, a IBM, Intercompany, todo o seu sistema de ecossistemas de parceiros está disponível para poder nós mostrarmos isso e qual que é a verdadeira otimização que a gente tem técnica, tá? Muito, muito bom. Quer adicionar alguma coisa, Francisco? Eu só acrescentar que é isso mesmo, a gente enxerga da mesma forma em relação a prioridades, né? Quer dizer, quais as prioridades em termos de necessidades técnicas hoje, em termos de investimento? Se é
observabilidade, se é justamente a parte de desenvolver e começar a criar um conceito que não tem volta, né? Que a gente sabe que, por mais que são ferramentas, a gente vai precisar em algum momento, seja quem for, vai precisar de algum momento implementar isso e começar a tratar esse assunto internamente e priorizar no momento adequado. Quer dizer, preciso cuidar da minha infraestrutura hoje, preciso cuidar de coisas mais prioritárias, ou eu já consigo pensar num investimento que eu conjugue as coisas, né? Porque estamos falando aqui de coisas associadas, né? De integrações importantes. Porque, querendo ou não, existe uma economia de recursos a partir do momento que eu consigo visualizar o que está sendo consumido. Eu consigo mensurar quanto que eu vou ter de saving lá na frente. Então, só acrescentar isso aí. Muito bom, pessoal. Lembrando que a qualquer momento, pessoal, mandem suas perguntas, já estamos recebendo algumas, estamos organizando aqui. Agora o Kenji vai fazer uma demonstração para a gente. Sim. E ao término da demonstração, voltaremos com algumas perguntas, mais um bate-papo entre nós aqui, tá bom, pessoal? Kenji, fique à vontade para botar na tela para a gente. Obrigado. Bom, não vamos passar em branco, a gente vai olhar como é que funciona isso na prática, tá? O intuito também aqui não é dar treinamento, a gente não se aprofundar tanto, mas mesmo, né, nesses minutos que nós temos, vocês vão ver que a solução é tão simples, tão fácil, porque realmente é. Então não adianta também a gente reinventar a roda e colocar alguma coisa totalmente, tá, áspera para os processos do cliente e principalmente para a cultura, não funciona, tá? Então, já dizia Peter Drucker, né, que a cultura come o processo no café da manhã. A gente tem que entrar na rotina do usuário e isso servir como um assistente para ele. Tá? Tem muita decisão por trás, né? Na verdade, ele é o diretor, mas o usuário tem que sentir que ele está sendo servido e ele coordena o momento de automatizar, o momento de escolher o que é agendado, o que é totalmente manual, porque aquilo eu preciso olhar devagar, eu preciso de uma GMUD, né, de uma gestão de mudança. Então, ele quer coordenar, por quê? Se você, aqui que está escutando a gente, é do time de FinOps, você precisa da colaboração da área técnica. Tá? Ainda eu não vi nenhuma área de FinOps que recebeu outorga totalmente imperativa em cima das áreas. Elas são secundárias do ponto de vista de prioridade. Se uma área fala não, justificando, não faz. Então, a gente precisa equilibrar isso. Entregar para as áreas de uma maneira mais simplificada e segura. Porque só isso vai levar ao caminho da automação. Então, a automação é o destino final que a gente tem que ter. Quem não está trabalhando com automação, a IBM já fala isso há quase uma década, está atrasado. Só que a automação ela só é executada se tem confiança. Ninguém coloca, por exemplo, um novo carro numa linha de montagem de robô, onde os robôs falham às vezes. Tá? Ninguém libera uma linha de metrô, pelo menos aqui em São Paulo, sem 6, 7 meses de teste. Muitas vezes sem passageiro. Por quê? Legal, acertou 1000 vezes, né? E nos testes também acertaram 1000 vezes, legal, então acho que agora eu estou preparado para ele começar a fazer sozinho e eu não mais ficar olhando constantemente. Então é isso que a gente entrega. E como? Isso a gente só entrega quando a gente realmente nasce como se fosse uma solução de software, tá? A solução de software, ela vai criar esse motor de análise, tá? Verificar a dosimetria e mastigar para o cliente. Só que a gente faz como se fosse um humano. Tá? Outro bonome que vocês estão vendo na tela nasceu antes mesmo de existir FinOps, antes de 2011, tá? Que foi a primeira menção a FinOps. Tá? Porque a gente nasceu na área privada ainda, antes da cloud. Com a cloud que isso acabou sendo mais forte, a parte financeira, e aí a gente analisa. Opa, peraí. Então, quer dizer que se eu fazer essa mesma gestão técnica na cloud, eu posso economizar? Então, com isso, nós conectamos nas clouds, nas tecnologias, no APM, a gente conecta em Kubernetes, né? E começa a entender o comportamento
dessa empresa, da cloud dessa empresa, tá? Daqui, eu identifico se ela está equilibrada ou com excesso ou com a falta de recursos. Então, ponto número 2 que ninguém conta. FinOps não é só cortar, gente. Lembrando, otimização é uma via de mão dupla. Você otimiza cortando custo, mas otimiza também tirando cargas do risco. Tá? Então, a gente mostra tanto investimentos e economias separados por contas, por tags, e criando já a ação. Quando a gente fala criar ação, é literalmente a decisão final e acabada. Não é uma ideia onde a gente fala o seguinte, olha, dá uma olhada lá, né, verifica manualmente, se confirmar, executa você por fora. Tá? Vai você na cloud, acha aquilo lá e executa. Não é assim. Porque senão, para que eu vou adquirir alguma coisa? Isso já tem nas próprias clouds. Tá? Então, quando nós entregamos a solução acabada, ela já é uma decisão, tá, pronta para execução e, se quiser, automação. Tá? Ela é abstraída do que tem de jargões e tecnologias que tem na cloud, tá? Porque a gente padroniza o que a Amazon, Google, Azure, OpenShift, VMware, Nutanix, a gente coloca tudo dentro da mesma tecnologia e mostra de maneira simplificada, com viés, primeiro, performático para economias. Então, a gente consegue, por exemplo, que tem muito cliente que fica assustado, correções de performance, que em teoria é associado com o time de monitoração e operações, só que com economia ao mesmo tempo. Ou seja, eu decidi tecnicamente, analisei, vasculhei a cloud para o que precisa, encontrei a melhor carga e, por coincidência, eu verifiquei que ela é mais barata. Igual no exemplo que vocês estão vendo na tela. Eu posso executar aqui, ou agendar, ou colocar isso em tempo real. Coloquei para GP3. Se um dia pedir IO1, coloco. Precisa voltar para o standard? Volta. Então, a gente usa o potencial das clouds públicas hoje. Cada cloud tem a sua fortaleza, né? E a sua fraqueza. A gente para isso na plenitude para facilitar a vida do usuário. Tá? Temos alguma pergunta, Roberto, aqui no meio? Kenji, tem uma pergunta aqui do Ramon, ele botou no chat, então eu estava caçando aqui no meio, eu achei muito boa. Ramon, parabéns pela pergunta, você foi num ponto crucial. Ele colocou o seguinte, como sempre é preciso utilizar uma ferramenta de automação. Então não é preciso um profissional especializado em FinOps? Perguntinha de prova, hein? Muito boa pergunta. Essa decisão de profissional especializado em FinOps não tem que ver com a decisão de ferramenta, tá? Porque eu tenho clientes que adquiriram com a custódia do time de FinOps, com custódia do time de SRE, de operações, tá? Tenho várias, menos segurança, né? Não precisa disso. Tirando as outras, eu tenho uma mistura, tá? A única decisão que eu vejo de especializar ou não é se você quer criar área para ela ir atrás das outras áreas e passar a palavra. Explicar o porquê é importante, doutrinar, aculturar as pessoas, mostrar que a eficiência ela é boa para todo mundo, etc. Você tem necessidade, a grande o suficiente empresa para ter isso, né? E precisa de gente dedicada nesse tempo, sim. É melhor contratar um profissional especializado, tá? Pode ser recrutado e formado ele ou pego do mercado. Um pouco mais difícil, começou agora, né? Acredito que ainda é escasso isso, há muita oportunidade, mas a decisão é essa. Qual vai ser a sua fome para buscar o FinOps na empresa? Tá? Bom, e a decisão, né, da gente executar ou não, ela começa a tomar um corpo porque eu consigo decidir se o custo que eu tenho versus a economia que eu posso ter e qual é a relação entre desempenho das aplicações. Então, eu começo a entender que, dependendo da aplicação que eu tenha, tá, aqui, e o tempo de resposta, a experiência que o usuário tem na ponta, eu posso decidir se eu aumento ou não.
olha que interessante. Parece que nem é uma reunião de FinOps, tá? Mas tudo que acontece com desenvolvedor, arquitetura, as pessoas conectadas vão impactar na quantidade de hardware na cloud pública. Essa quantidade de hardware impacta o quê? Fatura, billing. Então tá tudo ligado. A diferença é que não adianta a gente só olhar a fatura e tentar voltar no tempo, nossa, deixa eu ver o que deu de errado, porque aumentou o custo, e tentar corrigir. Primeiro, se você acha, é só a correção para o próximo mês, já foi, né? Se você não acha, você perdeu tempo. Né? É o que mais acontece. Então, a abordagem application-centric da IBM, ela traz economias financeiras, tá? Provadas. Tá? Eu tenho um cliente que está com Kubernetes automatizado na Amazon, de produção, onde houve queda de consumo de EKS até 40%. Quando uma equipe de FinOps ia chegar num SRE e falar, vamos derrubar 40% dos seus worker nodes? Ele falou, meu, sai daqui, você nem sabe o que você está falando, nem sabe como funciona EKS. Então, ao enviar direto para o desenvolvedor as mudanças sutis ali de CPU e memória, a gente impactou finanças. Então, essa é uma outra verdade que a gente revela aqui. O time de operações e time de FinOps está na mão de desenvolvedores mais do que tudo. A gente tem empresas com quase 90% de carga dentro de Cloud Native, Kubernetes. Então, quer dizer que 90% do custo desse ambiente, né, total está nas mãos de um desenvolvedor que escutou FinOps de uma propaganda ali na rede social e sabe que não pode exagerar, mas como eu estou mandando agora, ninguém reclamou, vida que segue. Então, há um vale gigantesco entre esses dois mundos. Tá? Na mão, dá para fazer? Não dá. Muita boa vontade, pode fazer em partes do sistema. Fez uma vez no mês, no outro vai voltar de novo. Tá? Então, software para calcular isso, decidir o que precisa mover, redimensionar, né, escalar, e eu coleto as economias depois. A ordem é essa, tá? Do trás para frente, aí são outros problemas que vão ser abordados, tá? Não essa parte de consumo, carga versus configuração, tá? Bom, temos mais uns minutinhos, né, pessoal? Tem, fica à vontade, Kenji. Estou organizando as perguntinhas aqui, tá? Isso. E por último, mas não menos importante, nós temos que explorar as automações. Então, as clouds, cada uma tem ações que podem ser feitas de maneira não disruptiva. Tem que explorar isso. Tá? Vou colocar exemplos aqui. A Amazon entrega discos totalmente não disruptivos. Tá? Então, por que a gente tem que... a gente não pode explorar essa mudança em tempo real, variando a carga? Né? Ela documenta e coloca em suporte, né, que isso pode. A Microsoft, os databases dela, tanto analítico como relacional, também permitem se trocar sem disrupção. Tá? Então, por que a gente também não explora isso? Esperar sempre. Então, entender qual que é a fortaleza, igual eu comentei, a fortaleza e a fraqueza de cada cloud, facilita a gente passar pela automação, tá? A automação, eu tinha falado que era um estado final, né, onde a gente tem que buscar. Quem entendeu que isso vão demorar 1 ano, 2, está muito pelo contrário. Tá? É possível hoje automatizar com 30 dias de funcionamento. 30 dias, é isso que vocês escutaram. Tá? Porque a execução, a automação, decisão, ingestão e cálculo é dentro da mesma plataforma. Então, imagina isso sendo automatizado ou quando houve um aumento nessa automação, eu posso ser avisado por Teams ou por Slack, por exemplo, para o paciente que houve uma mitigação de risco potencial num disco de um database super importante. Tá?
Imagina que isso pode acontecer. Então, esse nível de complexidade que a gente tenta amaciar e simplificar para o cliente, porque o dinheiro está aí. Vi que tem mais perguntas aqui, né, Roberto? Kenji, eu quero fazer uma que também foi legal. Você falou um pouco das equipes, a distribuição das equipes, todas com suas responsabilidades. Existe, já pegou algum caso, e o Francisco também, de ter alguma pequena guerra entre as equipes, o pessoal de finanças, com o pessoal de operações, com o pessoal de TI, cada um puxando o cobertor para o seu lado? Vocês já chegaram a ver isso? E como foi resolvido, né? Olha, talvez uns 2 anos atrás isso seria realmente uma pergunta que eu falaria assim, há um problema, há conflitos, tá? Hoje, 2 anos depois, com o FinOps Foundation no Brasil muito forte e todas as empresas trabalhando, né? A IBM, os grandes fabricantes, os parceiros, eu acredito que isso já está um pouco apaziguado, tá? Então, há realmente um pouco de desconfiança do time de FinOps em relação a falar o seguinte, de você chegar muito seco, muito cru para as áreas. Olha, eu verifiquei que seu custo aumentou de 1.000 para 1.200 nessa área. Dá uma olhada o que é. Ele vai pegar aquele e-mail e vai deletar. Vai deixar por último, depois eu vejo que isso. Aí na hora que ele for responder, uma semana depois, eu ainda estou investigando. Uma semana depois, eu verifiquei, aumentou a carga no database, dá uma desculpa qualquer e vai. Tá? Não é todo mundo que faz isso, mas a maioria. Eu vi isso ao vivo. E então, hoje, se você chega já com uma coisa mais bem acabada, a decisão, entender o porquê que eu estou diminuindo de um general provisioning de DC para família F, por que eu estou fazendo isso? Tá? Mas por que resolver performance vai abaixar? Aí ele entende a complexidade de decidir múltiplas definições. Hoje, escolher uma carga são duas opções certas e todas as outras opções erradas. Então, tem 400 VMs hoje na Amazon disponíveis. Só 2 no máximo estão certas. As pessoas, então, tendem a simplificar. Joga aquilo lá, se ninguém reclamar, faz. Então, é essa conexão que a gente tenta facilitar. Tá? Mais alguma? Francisco, quer complementar alguma coisa? Eu posso acrescentar o seguinte, que hoje, o que é ferramenta? Hoje, vamos pensar que cada projeto que a gente tem em cliente, seja de qual linha for, ele é muito personalizado. Ele é muito aderente às necessidades específicas daquele cliente. Então, a gente desenha algo muito fechadinho. Por outro lado, existem compras que têm um desafio de buscar alternativas, né? Quer dizer, você tem que ele tem que buscar alternativas comparáveis e que sejam iguais. Então, ajuda muito nesse aspecto, ao meu ver. FinOps é muito nessa linha, quer dizer, começa a ter uma informação única dentro da estrutura, dentro do corporativo, porque é a mesma informação para todos e aí fica à vontade para cada um, inclusive, poder optar por se a cloud A, B, C ou D é mais viável e aderente àquela minha necessidade específica, aquela questão técnica que requer aquele projeto. Então, nesse aspecto, eu acho que agrega muito. Eu acho que você tem uma visão mais unificada dentro da estrutura, no sentido de todos enxergarem a mesma informação, né? Então, tira um pouco dessa questão, né, dessa competição ou desse resquício que tem entre algumas áreas internamente. Pelo contrário, ao meu ver, ele ajuda a viabilizar justamente essa esteira, né? A esteira de uma forma mais automática. Muito bom, muito bom. Muito bom. O William mandou também uma pergunta para a gente, ele mandou no chat, então eu fui caçar aqui. Ele mandou o seguinte: algumas soluções de FinOps cobram uma porcentagem mediante a economia gerada. Batendo o olho na doc, compreendi que é um preço fixo para até 2 meses. É isso mesmo? Como é que funciona a precificação em geral dele? Muito boa pergunta, né? Aí na parte já comercial, a IBM ela tem um licenciamento flexível, ela se adapta ao cenário de cada cliente versus o tamanho versus potencial de economia, tá? Ou você escolhe por
uso máximo, tá? De billing, ou você coloca com uso fixo, tá? Com teto, ou você licencia por VM, máquina virtual, tá? Então, dependendo do seu ambiente, se ele é híbrido, por exemplo, tem que combinar algumas coisas. Se ele é só cloud, você pode escolher um caminho, um dos 3 caminhos, tá? Então, é bastante flexível, tá? Do nosso lado, de fato, é uma solução, né? Normalmente ela é feita por VM, claro, dependendo do porte do cliente, mas VM passa a ser uma métrica bastante interessante, porque normalmente todos os clientes, todos conhecem os seus ambientes em termos de quantidade, e tende a ser a gente monta ali um start, né? Então, um conjunto de licenças com alguns quick starts de serviços IBM Intercompany, então acaba sendo um pacotinho ali que a gente se adequa a qualquer tamanho, a qualquer cliente, tá? Em termos de necessidade, para poder ajudando a viabilizar. Legal. Chegou mais uma... Quem vê a tua apresentação também, mas vou mandar mais uma pergunta aqui enquanto isso, tá? A Érica perguntou se você já conseguem nos passar quais os principais erros que as empresas estão cometendo quando tentam otimizar esses custos em nuvem e como elas estão conseguindo evitar isso. Assim, eu vou ser mais conservador, tá? O erro só tem um erro, tá? Em FinOps ou eficiência. Não tentar fazer, tá? Passado isso, a gente tem que verificar onde os acertos são maiores, tá? O acerto se torna erro quando você começa a olhar a cloud, buscar eficiência, atingir um certo parâmetro e decidir que aquilo é tudo, tá? Não estou dizendo que é obrigatório otimizar 100% do que está na cloud, mas isso tem que estar combinado. E o que é combinado não é caro. Se você tem um parque com discos, VMs, databases, tá, web apps, analytics ali, está na cloud, e isso está tendo consumo, verifica qual a divisão que você quer fazer para delegar isso. Não existe FinOps sem delegação, colaboração e envolvimento das áreas, tá? Se não tiver isso em mente, FinOps já está morto, ele não vai para frente, dura uma semana, acabou, tá? Então tem que ter o sponsorship, né? O patrocínio da alta direção e a colaboração das áreas, porque são elas que vão ter que executar de fato. Elas são responsáveis por aquela aplicação, com aquela área, com aquela account, tá? Com isso, você, usando, por exemplo, o Turbonomic, você consegue, então, mastigar isso e separar de uma maneira mais rápida. Então, delegar para as pessoas, aí você pode cobrar. Por quê? Eu entreguei já dividido, curado, feito todas as exceções possíveis e pronto para executar. Se ele não executou, aí a batata está com ele. Então, isso é um muito acerto, tá? O muito erro, igual eu já comentei isso, e evita ao máximo, tá? Não buscar a eficiência do ponto de vista de negócio, porque tudo isso que a gente está falando da área técnica tem que refletir no negócio. Então, também não faz sentido. Tá? Então, são coisas paralelas que você pode ir buscando, tá? Turbo gera uma coisa muito mais rápida, tá? Que é saber logo de antemão que eu preciso alterar, tá? Mas o FinOps é um decathlon, né? São várias atividades que são executadas de uma maneira diferente que no final tem um resultado único, tá? Kenji, aproveitando que você está falando da ferramenta, existe algum caso público, não sei se pode falar o nome da empresa, que você queira fazer um breve comentário, a gente tem 9 minutinhos aqui, vou apertar o que der de perguntas aqui para a gente. Casos públicos que a gente pode falar abertamente é o da Sul América, seguradora, tá? A Natura e o Cartões Elo, tá? São 3 casos que começaram muito parecidos e tiveram resultado igual, tá? Atingir eficiência, por quê? É onde realmente estava faltando. E as 3 já tinham iniciado algum processo e pararam de ter esse benefício. Por quê? Manualmente pegaram o mato alto, legal. Onde eu vou agora? Na mão não dá. Tentaram, não dá. Verifica com a ferramenta de monitoração, não dá. Né?
e aí a gente teve um sucesso mostrando, testando, mostrando os resultados, criando um retorno, um estudo de retorno de investimento e celebramos, tá? Os casos que não são públicos ainda são então, bancos, né? Hoje, quatro bancos, os maiores bancos digitais do Brasil, são clientes do Turbonomic, bancos tradicionais também, tá? 2 dos 3, e a maior operadora hoje de telefonia também é cliente do Turbonomic hoje, justamente por ver isso. Cara, ele mastigou tudo para mim, tá fazendo tudo, e eu vou fazer outra coisa enquanto ele mexe aqui. Por mim, tá tudo bem. Então, é isso. Eu acabei colocando aqui no chat os links do caso público da Sul América e da Natura, já para o pessoal já dar uma olhadinha, tá? Acho que lá tem mais detalhes. Vou fazer mais uma pergunta que chegou para a gente. Falamos de ferramentas, falamos do que as pessoas não nos contam. E como vocês recomendariam os primeiros passos para as empresas abordarem a cultura de FinOps, mas não de uma forma pontual, mas da forma que vocês estão nos explicando hoje? De uma forma de melhoria contínua, de boas práticas, como é o pontapé inicial para a implementação? Bom, tudo começa com o primeiro passo. Acho que, igual eu comentei no início da nossa conversa, precisa mapear o que está de mais urgente incomodando, tá? Precisa entender também se vai ter a área dedicada ou você vai recrutar um time para ser part-time, tá? E isso tem que estar na expectativa. Se eu estou recrutando um time part-time, ele vai colocar como uma coisa secundária porque ele está fazendo outra coisa, tá? E qual o ferramental que você vai fornecer para esse time? Tá? Vai ser um ferramental de analítica, de visibilidade, ferramental técnico, tá? E isso é associado também à complexidade do parque. Meu parque é complexo, tem muita coisa com custo compartilhado, e isso eu preciso refletir primeiro na visibilidade. Ou seja, tem pessoas que têm uma ânsia e um problema tão grande de visibilidade que ela sabe que está ineficiente, mas eu preciso saber o que é ineficiência da ordem de dinheiro para eu atacar. Ou seja, eu não preciso atacar agora porque eu preciso saber isso primeiro. E está tudo bem. Então, é só ficar bem com você mesmo e entender onde eu vou começar. Pode querer começar em tudo ao mesmo tempo? Pode, depende do tempo e do orçamento disponível para alcançar, tá? Em nenhum caso, tá? Eu vi que investir em FinOps e contratar soluções, ele vai gastar mais do que a economia. Até agora não houve nenhum caso. Sempre a balança da economia ela é maior do que o investimento, tá? Essas dicas que eu dou aí para quem está começando ou começou agora. Só complementando também, quando a gente conversa com esses cases, né? A gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal da Sul América, por exemplo, de outros clientes. Essa jornada eles começaram em 2017, 2018, né? Então são clientes que antes até da IBM adquirir o produto. Então mostra que tem todo um processo de fato de amadurecimento, de solidificação disso dentro da cultura, dentro da empresa. Então, por isso que é importante, né? A gente sempre fala, é importante começar, né? É importante dar o start. E a partir dali, a própria solução se autodenomina se mais, se menos, e no momento adequado, porque os consumos ao que elas representam, ao que elas se propõem as métricas que ela se propõe de bilhetagem e tudo, ela vai atingir a 0 minuto. Ela começa a atingir e já começa a mensurar e já começa a ter os retornos em termos de investimento. Muito bom. Estão chegando mais perguntas, estou dando uma apertada aqui, consolidando elas. Vocês já escutam vocês chegaram a ouvir objeções no início de uma jornada de FinOps? E quais as áreas que acabavam criando essas objeções? É uma quebra de paradigma, né? Então é normal ouvir? Objeção realmente é desconfiança, tá? Tudo bem, a área de FinOps não é obrigado a saber no detalhe que aquele disco está com aquela versão, porque um fornecedor falou há 8 anos atrás no e-mail que tinha que ser aquilo ali. Assim, não tem isso, não tem como saber. Isso não está mapeado e a própria tecnologia não vai falar sozinha, tá? Mas não tem problema. Isso é colocado como exceção e vai ter outras ações. Então, essa parceria de entender, entendi que o seu database está nesse tamanho porque
olha lá, a Lua está em estado minguante. Então, vamos configurar aqui, né, se isso é justificado, e aí, as próximas que eu não começo a acertar, ele vai verificar, pô, beleza, então tá personalizado para mim, tá? Então, eu vejo que os problemas técnicos, eles ocorrem nessa fase, tá? Nossa, o que eu enxergo é que essas ferramentas acabam sendo, no bom sentido, os dedos duros em relação aos processos, né? Então, isso sim pode se tornar, e por isso é importante a cultura, alguma objeção de controles que muitas vezes são feitos manualmente hoje, né? Então, se a gente for ver o que hoje nós temos em termos de controles que não são outras ferramentas que oferecem, são poucas, com esse nível de informação, né? Com esse detalhe de informação. Então, nesse sentido, sim, alguma objeção do ponto de vista de fato, ser algo que a gente consiga mensurar e apontar ali, de fato, onde está o problema, onde ocasionou qualquer questão que envolva o processo. Tudo que é novo, né? Tira a gente do conforto, dá uma desconfiança, né? Normal, né? E assim, o que a gente comentou que não tem uma ferramenta única, né? Inclusive, até foi deixa eu pegar, o Ramon questionou sobre sempre ter uma ferramenta envolvida nisso, né? Existem outras ferramentas que vão em conjunto atingindo pontos específicos de FinOps? Vocês querem dar um overview sobre isso? Pode comentar. Na verdade, a gente até optou, né, quando a gente começou a estudar isso alguns anos atrás, estudar o assunto, a suíte de produtos, né? E então, assim, outras ferramentas contemplam sim, por exemplo, o Aptio. Por exemplo, o Aptio, que, né, aí depende de Cloudability, Aptio One, aí depende do tipo de situação, mas normalmente é o Cloudability. O próprio Flexera, né? Então, são ferramentas que complementam a suíte, né, que complementam FinOps para poder chegar. Então, a gente consegue criar um roadmap. Mas eu diria que se eu puder, não, onde eu começo é o Turbo, porque é onde a gente começa a ter o primeiro passo. Não adianta, né, a gente começar, claro, a não ser que o cliente tenha lá 5, 6 consumo muito excessivo de clouds, isso passa a ser, já dá um passo a mais, que nem o que a gente falou, ele pode começar de qualquer lugar. Mas para quem está começando esse processo, estou tentando iniciar FinOps dentro da minha estrutura, eu vejo como Turbo, mas existem outros produtos que complementam sim a suíte. Muito bom. Muito bom. Pessoal, vamos estourando o tempo aqui, também não vou prender vocês, acho que a gente fez bastante perguntas, existem outras que estão chegando. Pessoal, as perguntas que não forem respondidas, a gente responde depois por e-mail, entre em contato com vocês, ou cria uma página com as respostas. Acho que o pessoal está bem curioso com o tema, como eu falei, é um tema que está muito em evidência. Eu também gravei um vídeo lá no meu canal do YouTube que fala um pouquinho sobre 7 motivos para começar em FinOps, então fiquem à vontade para visitar também. E eu quero agradecer muito a presença dos meus Ricardos aqui. Ricardo Francisco, obrigado pela tua presença. Espero te ver de novo aqui, tá bom? Obrigado, agradeço a oportunidade. É um prazer estar com vocês. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí. Obrigado, Ricardo Kenji, obrigado, cara. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Pessoal, e mais uma vez agradecer a presença de vocês, agradecer a Intercompre pelo convite, pela parceria com a gente mais uma vez. Espero nos ver no próximo encontro e até lá, pessoal. Um grande abraço. Thank you.